Olá, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como é que você pode lidar melhor com as suas decisões, sejam elas pequenas ou grandes. Eu não sei você, mas eu particularmente eu tenho muita dificuldade para tomar decisões às vezes. Porque eu sempre quero ter todas as opções que eu tô precisando decidir, então eu não gosto de tomar decisões porque se eu tiver que escolher entre duas coisas, eu vou querer ter as duas coisas. Então eu não sou tão boa assim em tomar decisões normalmente. Mas tem algumas coisas que acabaram me ajudando um pouco a lidar melhor com as decisões, a conseguir decidir melhor entre uma coisa e outra e a decidir qual decisão que eu gostaria mais de tomar, que eu preferia tomar. Então, por isso eu tô fazendo esse vídeo, pra te ajudar, caso você também, assim como eu, tenha um pouco de dificuldade ou bastante dificuldade, né, pra tomar decisões. E pra gente começar essa conversa direito, eu já vou introduzir uma coisa que eu acho importante pra gente conseguir tomar decisões e pra gente conseguir iniciar essa conversa direito, sabe? Porque eu vou usar algumas coisas que eu vou precisar introduzir esse algo. E esse algo é o tarô. Então, o tarô, ele é essas cartas aqui, é um conjunto de 78 cartas. E cada uma dessas cartas, elas despertam algo dentro da gente. Então, você vê que elas têm as imagenzinhas e tal, e tudo mais. E, tipo, cada carta fala sobre algo que ou a gente tem de muito ou a gente tem de pouco. Então, meio que todas as cartas, elas falam um pouco sobre a gente, em alguma maneira. E por que eu tô trazendo o tarô aqui pra falar sobre tomar decisões e tal? Eu tô trazendo o tarô aqui hoje, né? Porque eu quero explicar como é que você pode tomar melhores decisões através de duas cartas. Que cartas são essas? Essas cartas são a carta da justiça e a carta dos enamorados. Então, eu acredito, né? E de acordo com o tarô também, um pouco, né? Que a gente tem duas formas da gente tomar decisões. Ou da forma justiça ou da forma enamorados. Então, ou a gente vai tomar decisões de um jeito, mais de um jeito, né? Ou mais de outro. Às vezes a gente toma decisões dos dois jeitos, né? Tipo, às vezes a gente consegue tomar uma decisão da justiça e logo depois enamorados. Mas em geral a gente costuma pender mais para um dos lados. Ou pender mais para o lado da justiça ou mais para o lado dos enamorados. Então, eu queria hoje te explicar como é que é tomar decisões de acordo com cada uma dessas duas cartas, para que você possa entender, tipo, eu sou mais justiça, eu sou mais enamorados, eu sou mais um pouco dos dois, e se eu sou um pouco dos dois, quando que eu tô sendo justiça e quando que eu tô sendo enamorados e tudo mais. Então eu trouxe essas duas cartas aqui pra gente conseguir falar desse assunto que eu acho bem complexo, né? Tomar decisões é um assunto bastante complexo, de um jeito um pouco diferente e divertido também. Então vamos começar, né? A primeira carta que eu vou querer falar vai ser a carta da justiça. A carta da justiça, ela é mais claro de você conseguir entender por que ela tá um pouco ligada a tomar decisões, porque ela tem nela, né, ela tem uma balança. Provavelmente não vai dar pra ver aqui, mas eu vou colocar a imagem em algum lugar nessa tela pra você conseguir entender o que eu tô falando do desenho aqui, né? Mas você percebe pelo desenho que ela tem uma balança, ela tá segurando uma balança. E essa balança é a capacidade dela, né, de ponderar, de pesar os dois lados antes dela tomar uma decisão. Ela também consegue ser muito racional. Então você tá vendo que ela tá carregando uma espada? Essa espada é um símbolo do elemento ar. E o elemento ar, ele é muito relacionado com o pensamento estratégico, com o pensamento racional, com a inteligência, com a reflexão. Então, ela é muito racional, muito estratégica, ela pondera muito os dois lados, e enquanto ela tá ponderando os dois lados, ela tá refletindo sobre eles, ela tá pensando sobre eles. Ela vai tomar essa decisão de uma forma puramente racional. E você percebe pela cara dela, né? Que ela é muito imparcial, que ela, tipo, provavelmente vai ser muito justa. Olha o nome dela, Justiça. Então, você percebe que a justiça, além dela ponderar os dois lados, além dela ser muito racional, muito estratégica, muito reflexiva na hora de tomar decisões, ela também é muito imparcial, muito justa. Ela busca a justiça, ela busca
fazer uma decisão que vai ter o mínimo de risco, vai tomar uma decisão que tenha o mínimo de dor para outras pessoas e para ela também. Então ela consegue ser muito justa, muito imparcial, muito racional. Então, a justiça, né? Quando a gente está tomando decisões dessa forma, a gente acaba sendo muito racional, muito estratégico, a gente fica pensando muito sobre os dois lados, a gente não toma essa decisão de forma impulsiva, a gente vai ficar pensando bastante naquela decisão. Então, algumas técnicas que você pode ter para você conseguir tomar decisões mais de acordo com a justiça são você pesar os prós e os contras e pegar a decisão que tem mais prós. São você fazer perguntas para você tentar investigar aquilo, investigar e tentar descobrir qual das opções vai mais de acordo com os seus valores. Porque a gente tem os nossos valores, né? Que são as coisas que a gente acredita. E talvez uma das opções esteja mais de acordo com os seus valores. Eu tenho um texto no meu blog, né, que eu falei exclusivamente sobre isso, sobre como tomar decisões através dos seus valores e tal. E eu vou deixar o link desse texto na descrição, então não vamos estender muito nessa técnica, tá? Outro jeito também de você tomar a decisão de acordo com a justiça é você se perguntar: o que eu quero colher no futuro? E qual dessas opções está mais de acordo com o que eu quero colher no futuro? Então, por exemplo, se você quiser colher no futuro, sei lá, felicidade. Qual das opções que está mais de acordo com a sua felicidade que você pode colher no futuro? Aí você escolhe essa daí, sabe? Então, pesar os dois lados, refletir, usar estratégias racionais para você conseguir tomar essa decisão, sem impulsividade, sem você tomar na pressa e tal, quando você puder, né, não tomar uma decisão na pressa, é você tomar uma decisão de uma forma da justiça, da Carta da Justiça. E em contrapartida da Carta da Justiça, né, você deve ter pensado assim: nossa, eu sou muito justiça, ou nossa, não sou nada justiça. Se você pensou eu não sou nada justiça, talvez isso seja enamorados. Então a Carta dos Enamorados, em contrapartida com a Carta da Justiça, né, ela é muito mais emocional, muito mais impulsiva, ela é muito mais passional. Então a Carta dos Enamorados, pelo próprio nome, né, a gente já percebe, é uma carta que vai falar sobre você guiar as coisas, guiar suas decisões através do coração, através do amor, do emocional. Então, mesmo que ela pareça ser uma carta que fala sobre amor romântico e tal, ela vai muito além disso. Ela fala também muito sobre, às vezes, a gente seguir o nosso coração e fazer algo que, às vezes, a gente acha que é um erro, mas que mesmo assim a gente precisa fazer aquilo, a gente sente que a gente precisa fazer, sabe? O nosso emocional, o nosso coração diz: faz aquilo, mesmo que aquilo lá pareça idiotice pro racional, pra mente, ou até pro nosso lado justiça, né? Ainda assim os enamorados vão falar assim: não, aquilo lá é o que eu quero. É tipo assim, o que o meu coração quer e tal, eu vou fazer aquilo lá, mesmo que aquilo lá eu quebre a cara, mesmo que aquilo lá pareça um erro, eu vou lá fazer. Tem uma personagem, né, de uma série que eu relaciono muito com essa carta, que tem uma frase, né, que eu sempre lembro quando eu penso nessa carta. Essa personagem é a Lily de How I Met Your Mother. Então, eu talvez fale agora, talvez não, eu vou falar, né, sobre o final da primeira temporada e o começo da segunda temporada. Então, se você não chegou nessa parte de How I Met Your Mother, se você não quiser ter um spoiler, eu peço que você passe um pouquinho do vídeo, tá? Passa um pouquinho, que aí, você não vai ter nenhum spoiler nem nada, beleza? Mas enfim, a Lily, ela é uma personagem, né, dessa série, e ela tava noiva do personagem do Marshall, né? Ela tava noiva, só que ela sempre quis pintar, ela sempre quis ter uma vida de pintora. E ela surgiu a oportunidade pra ela de ir pra São Francisco. Ela morava em Nova York e surgiu a oportunidade de ela ir pra São Francisco pra estudar numa escola de arte. Só que, se ela decidisse ir pra São Francisco, ela iria meio que acabar com o casamento dela com o Marshall. Então eles iriam terminar, eles iriam parar, não iriam mais casar. E ela iria pra São Francisco sem um noivo. Então ela tinha uma decisão pra lá de importante, né?
Ou ela ficava e continuava com o casamento dela, mas ela nunca ia descobrir se ela podia ser pintora ou não. Ou ela ia para São Francisco e descobria se esse grande sonho dela de ser pintora e tal iria conseguir se realizar, iria dar certo, mas o risco era que ela iria perder o casamento dela. Então é uma baita decisão, né? E tem um momento no final da primeira temporada, né, antes dela tomar essa decisão, que ela conversa com o Ted. O Ted é o principal dessa série. E ela fala uma das frases que, tipo assim, é uma das frases que mais me emociona. Que, nossa, só de pensar nessa frase eu já até me arrepio. E essa frase é mais ou menos assim: você só vai saber se um erro é realmente um erro se você cometer ele. Então, essa frase é pra lá de potente, ela é muito, muito impactante. Porque, tipo assim, pra você saber se um erro é realmente um erro, você concorda comigo que você tem que cometer? Você tem que realizar aquilo, você tem que tomar a decisão de tomar aquele erro, de cometer aquele erro. Mesmo que na hora você não saiba que aquilo é um erro, você só vai descobrir se você cometer aquele erro. E se você não cometer aquele erro, talvez o maior erro, ali ele fala, né, é você não cometer. Porque se você não cometer aquele erro, você vai sempre ficar pensando, nossa, e se eu tivesse feito aquilo, o que será que teria acontecido, sabe? Você vai ficar com esse e se pra sempre. Porque às vezes tem certas oportunidades, né, que não voltam. Então você vai sempre ficar se perguntando, e se eu tivesse abraçado aquela oportunidade? E se eu tivesse feito aquilo lá com aquela pessoa? E se eu tivesse comprado tal coisa? E se eu tivesse tomado uma decisão um pouco diferente? Então a gente sempre vai ficar se perguntando esses e se. Mesmo que aquilo lá pareça idiotice, pareça que vai ser claramente um erro catastrófico, mesmo assim, às vezes, né, pros namorados e pra Lily, e pra todas as pessoas que são como ela e como os namorados, né, tomar essa decisão não é um erro, porque você vai descobrir se é um erro. O erro de verdade é você não cometer, porque você vai sempre se arrepender. Vai ficar eternamente com esse e se. Então, os namorados, né, é bem isso. Tipo, eu acho interessante, né, porque a própria carta também fala bastante sobre isso. Sobre esse erro que às vezes a gente precisa cometer. Então, você percebe, né, pela imagem da carta, né, percebe que ela parece muito, muito, muito com o cenário de Adão e Eva. Então parece muito com, tipo, eles quase indo comer maçã. Percebe que tem uma serpente aqui nessa árvore aqui com as maçãs, o anjo tá olhando, ele, tipo, sabe que aquilo lá vai ter que acontecer. E que, por mais que esse seja um pecado, né, da Bíblia e tal, e tudo mais, ainda assim, é esse pecado, é esse erro, vamos dizer assim, né, que gera toda a humanidade. Se a Eva nunca tivesse comido a maçã, talvez a humanidade nunca tivesse existido, sabe? Tipo, a gente tá falando aqui num contexto bíblico, né, mas mesmo que você não acredite nessa história e tal, eu tô usando ela só de exemplo, beleza? Mas enfim. Então, se a Eva nunca tivesse comido a maçã, ela nunca teria, a gente nunca estaria aqui nessa humanidade, a gente nunca teria existido a humanidade. Porque Deus não teria castigado Eva e Adão por terem pecado e não teriam jogado eles na terra e gerado toda a população da terra, né? Então você percebe que às vezes um erro pode gerar certas coisas e mesmo que ele seja errado naquele momento, mesmo que ele seja até um pecado, às vezes, tipo assim, ele gera outras coisas, ele te gera outras coisas que podem ser boas também. Além de coisas negativas e tal, pode ter coisas positivas também. Então, os enamorados, né, quando a gente toma decisões através dos enamorados, é esse algo de você tomar as decisões que você sente que você quer tomar, que o seu emocional fala. Então, não tem muito técnica pra você fazer isso, sabe? Porque não é uma coisa racional, não é uma coisa que você vai conseguir fazer pensando. Você vai conseguir fazer sentindo, ouvindo o seu corpo, ouvindo os seus sentimentos, ouvindo o que você realmente quer. E isso exige muito autoconhecimento. Eu acho que as duas formas de tomar decisões, né, exigem muito autoconhecimento. Cada uma de um jeito, né?
Os namorados, ela exige muito conhecimento, muito autoconhecimento de você entender o seu emocional. E a justiça exige muito autoconhecimento de você entender o que você quer colher no futuro, o que você quer ter e tal, e tipo, o que é melhor pra você, num sentido racional, né? Então, talvez você tenha se perguntado agora, tipo, nossa, e qual dessas cartas que eu sou mais? E qual que eu me pareço mais? E até isso é autoconhecimento, sabe? Você se fazer essa pergunta, você entender, tipo, nossa, eu sou mais justiça, ou nossa, eu sou mais enamorados. Isso é muito autoconhecimento, sabe? Você entender como é que você é nesse sentido, isso daí vai te ajudar bastante. Então, sempre que você precisar tomar uma decisão, antes de você tomar uma decisão, se pergunta: eu vou ser mais justiça ou eu vou ser mais enamorados? Eu sou mais justiça ou eu sou mais enamorados? Então, se você se sentir confortável, né? Me conta nos comentários como é que você é, se você é mais justiça ou mais enamorados, ou se você é um pouco dos dois. E se você tem um amigo ou uma amiga que não consegue tomar muito bem decisões, manda esse conteúdo pra ela ou pra ele, né? Que às vezes você vai estar ajudando ele ou ela, né, a tomar decisões melhores de um jeito ou justiça ou enamorados. Enfim, é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e que agora você consiga tomar decisões melhores de acordo com qual carta você é mais. Enfim, é isso. Até o próximo conteúdo.